Boa noite, pessoal. Hoje, dia 11 de maio, vamos dar continuidade na leitura do Segredo de Shambhala. Hoje é a Sônia que vai fazer a leitura para nós. E, como é de costume, nós vamos iniciar a nossa noite com uma pequena meditação, né? Eu vou procurar fazer uma meditação hoje com vocês, bem curta, mas quebrando uma série de paradigmas, tá? O primeiro dele é com relação à posição, tá? Vocês fiquem na posição que quiserem, a posição que deixar vocês assim mais confortável, sabe? Não importa se vão deitar, se vão ficar de pé, se vão sentar de perna cruzada, enfim. O importante é estar relaxado, poder aproveitar esse momento que em dias como todos nós temos, né, de muitas turbulências, muitas preocupações, muitas atividades, num início de noite como esse, a gente poder relaxar, ter realmente aquela sensação assim, né? Ufa, é o mais importante para iniciarmos esse exercício. Depois, recomendo também a vocês vigilância. O que é essa vigilância? Nas meditações também, a gente costuma iniciar assim, né? Coloque-se numa posição bem confortável e faça 3 respirações profundas, né? Não vou determinar nenhum número de respiração e nem se ela vai ser profunda ou não. Recomendo que vocês prestem atenção na sua respiração. Essa é a vigilância, né? Existem centenas de tipos de meditações, né? Uma delas é aquela que a maioria teme. Ah, eu preciso limpar a minha mente, eu não posso pensar em nada. Mas ela é só um dos tipos. Existem meditações ativas, onde as pessoas entram em catarses e ficam dançando e gritando, entoando mantras, enfim. A respiração, ela é uma expressão de vida, né? Tanto é que quando a vida se vai, a respiração cessa, né? Então agora nós vamos estar relaxados e vamos estar vigilantes com a nossa respiração, prestando atenção quando ela entra na nossa inspiração e quando ela sai na nossa expiração. E por último, recomendo a ausência de conflito, né? Se não for possível esquecer o dia de trabalho, que procure olhar o que houve de positivo no seu dia de trabalho. Se não for possível esquecer algum problema que precisa ser resolvido, procure focar na solução. E eu estou dizendo isso porque ilusão da nossa parte é achar que todo mundo que começa uma meditação consegue imediatamente limpar os seus pensamentos, focar somente na meditação e esquecer que tem que colocar alguma coisa em ordem na vida ou que teve alguma diversidade no dia de hoje, né? Então, com essas 3 coisas bem resolvidas conosco, nós vamos, como eu prometi, fazer uma meditação ao inverso do tradicional. Eu sugiro a vocês que na hora que vocês inspirarem, vocês tragam para dentro de vocês todo o sofrimento do mundo, a escuridão, a negatividade, as tristezas. Aliás, até vocês me permitam, eu vou colocar um fundo musical, o mesmo que a gente vinha escutando ali na sala de harmonização,
porque aí fica também um pouco mais fácil da gente eh, se vigiar. Hum, acredito que o som esteja chegando para todos. Então, inspirando, como eu havia dito, todo o sofrimento do mundo, a escuridão, a negatividade, as tristezas do passado, do presente e do futuro. Esse é um método de compaixão. Então, assim como nós inspiramos toda essa negatividade, a hora que nós expirarmos, nós vamos expirar toda a alegria possível, a felicidade, todas as bênçãos que vocês têm. Despejem-se por inteiro. Olha o que é uma compaixão. Você trazer para dentro de você o negativo, o sofrimento, a tristeza, e você jogar para fora a alegria, a felicidade, as bênçãos. E isso não é que você vai estar trazendo a dor para dentro de você. É que o coração, ele é uma força transformadora. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento, quando absorvemos todo o sofrimento, a gente faz com que ele passe pelo filtro do nosso coração, e ao passar por ele, a gente pode despejar todas as bênçãos. É uma atitude muito corajosa, é uma atitude de servir, é uma atitude de amor próprio e de amor ao próximo. Nós temos a coragem de trazer as tristezas para dentro do nosso coração, para que ele possa reinterpretá-las e devolver para a humanidade as nossas bênçãos, as nossas alegrias. Ao mesmo tempo que estamos auxiliando a vibração da humanidade, nós estamos literalmente fazendo um trabalho de ressignificação da nossa vida. Estamos fazendo um trabalho de fortalecimento do nosso eu maior e estamos dando ao nosso coração a chance de fazer um trabalho, se não maior, semelhante ao amar. Toda vez que falamos de amor, a gente pensa no coração. A gente liga o amor ao coração. E ele fica muito feliz com isso. Mas ele não é apenas isso. Ele é essa ferramenta transformadora que nós temos. Ele é que regula os nossos sentimentos. Ele regula as nossas emoções. Ele equilibra as nossas ações. Então, que possamos, mais uma vez, inspirar as dores do mundo, inspirar o negativo da vida, inspirar o medo, inspirar a ironia, a passividade, e deixar com que o nosso coração haja, transforme, ressignifique
para que ao expirarmos, despejamos no éter, na vida, na luz, nossas bênçãos, nossa felicidade, nosso bem-querer, nosso amor. Eu agora farei 1 minuto de silêncio para permitir que vocês façam esse exercício com as dores que você reconhece e com o amor que você é capaz de entregar. Este é o método da compaixão. Muito obrigado por vocês transformarem a energia universal. Gratidão. É com você, Soninha. Boa noite a todos novamente. Gratidão, Renato, por essa meditação deliciosa. Podia ter ficado um pouquinho mais. Tá muito bom. Gratidão. Nunca tinha passado por uma experiência igual a essa. Foi bom demais. Gratidão. Bom, Obrigado. vamos fazer a leitura do livro hoje, a continuação do capítulo, chamado de Shambhala. Bom, deitei-me no catre em minha cela e pensei no que o lama me dissera. Ele terminara a conversa abruptamente, ignorando as perguntas que me restavam. Agora vá descansar, dissera, tocando um sino alto que chamou vários monges. Amanhã tornaremos a conversar. Mais tarde, tanto Jampa quanto Yin me fizeram contar tudo o que o lama dissera. Mas a verdade era que o lama me deixara com mais perguntas do que respostas. Eu ainda não sabia aonde o Will tinha ido ou o que ele significava realmente o chamado de Shambhala, ou o que significava realmente o chamado de Shambhala. Tudo ali parecia fantasioso e perigoso. O Injampa tinham se recusado a discutir qualquer dessas questões. Tínhamos passado o resto do dia comendo e admirando a paisagem, antes de irmos cedo para a cama. Agora eu me encontrava incapaz de dormir, os olhos pregados no teto, os pensamentos girando dentro da cabeça. Por várias vezes revivi na mente toda a minha experiência no Tibete e finalmente caí num sono agitado. Sonhei que corria através das multidões em Gaza, procurando abrigo num dos monastérios. Os monges olharam para mim e fecharam a porta. Os soldados me perseguiam. Corri sem esperanças por ruelas e becos escuros até que, no final de uma rua, olhei para a direita e vi uma área iluminada, semelhante às que eu tinha visto antes. Enquanto me aproximava, a luz gradualmente desaparecia, mas à minha frente havia um portão. Os soldados estavam virando a esquina atrás de mim. Passei disparado pelo portão e encontrei-me numa paisagem gelada.
Despertei com sobressalto. Onde estava? Aos poucos reconheci o aposento. Levantei-me e fui até a janela. A aurora estava raiando na direção do leste. Tentei afastar o sonho e voltar a dormir. Uma ideia que se mostrou totalmente infrutífera. Eu estava inteiramente desperto. Vestindo uma calça e um casaco, desci e saí para o pátio junto à horta. Sentei-me sentei-me num enfeitado banco de metal. Enquanto olhava na direção do sol nascente, ouvi alguma coisa atrás de mim. Virei-me e avistei a figura de um homem vindo do monastério em minha direção. Era o Lama Higden. Levantei-me e fiz uma mesura profunda. Acordou cedo, disse ele. Espero que tenha dormido bem. Dormi sim, respondi, observando. Ele foi até o laguinho e espalhou um punhado de grãos para os peixes. A água agitou-se enquanto eles consumiam o alimento. Quais foram os seus sonhos? Ele perguntou sem olhar para mim. Contei sobre a perseguição e a área iluminada. Ele me olhou no espanto. Já teve essa experiência Experiência com... com. Quis saber. Diversas vezes nesta viagem, Lama, diversas vezes nesta viagem, Lama. O que é que está acontecendo? Ele sorriu e sentou-se num banco oposto ao meu. Você está sendo ajudado pelos Daknis. Não compreendo. Quem são os Daknis? Will deixou um bilhete para Win que mencionava os Daknis, mas eu nunca tinha ouvido falar neles. Eles são do mundo espiritual. Geralmente aparecem como mulheres, mas podem tomar a forma que desejarem. No Ocidente, são conhecidos como anjos, mas são mais misteriosos do que pensa a maioria das pessoas. Acho que só são realmente acho que são realmente conhecidos pelas pessoas de Shambhala. As lendas dizem que eles se movem com a luz de Shambhala. Ele parou de falar e olhou para mim intensamente. Já decidiu se vai atender a esse chamado? Não saberia como fazer isso, respondi. As lendas o guiarão. Elas dizem que o momento de Shambhala ser reconhecida será identificado porque muitas pessoas começarão a entender como vivem as pessoas em Shambhala, entender a verdade por trás da energia da prece. A prece não é uma força que age apenas quando decidimos parar e rezar em determinada situação. A prece funciona nesses momentos, é claro, mas também está funcionando em outras ocasiões. Está falando de um campo de prece constante? Sim, tudo que é expectativa nossa, boa ou ruim, consciente ou inconsciente, estamos ajudando a realizar. A nossa prece é uma energia ou um poder que emana de nós em todas as direções. Na maioria das pessoas que pensam de maneira comum, essa força é muito fraca e contraditória, mas em outras que parecem conseguir muitas coisas na vida e que são muito criativas e bem-sucedidas, esse campo de energia é forte, embora seja, em geral, inconsciente. A maioria das pessoas nesse grupo tem um campo forte porque cresceu num ambiente onde aprendeu a esperar o sucesso e mais ou menos tê-lo como certo. Eles tiveram modelos fortes a quem imitar, mas as lendas dizem que breve todas as pessoas aprenderão sobre esse poder e entenderão que a nossa capacidade de usar essa energia pode ser fortalecida e ampliada. Ele fez uma pausa, depois prosseguiu. Eu lhe contei tudo isto para explicar como atender ao chamado de Shambhala. Para encontrar esse lugar sagrado, você precisará ampliar sistematicamente a sua energia, até emanar suficiente energia criativa para ir até lá. O procedimento para isso é determinado nas lendas e envolve três passos importantes. Existe também um quarto passo,
mas a ele só é conhecido totalmente por aqueles que vivem em Shambhala. Por isso é tão difícil encontrar Shambhala. Mesmo se a pessoa conseguir ampliar sua energia através dos três primeiros passos, é preciso ter ajuda para encontrar realmente o caminho para Shambhala. Os Daknis precisam abrir o portal. O Senhor disse que os Daknis são seres espirituais. Está querendo dizer que são espíritos que estão além da morte e atuam como nossos guias? Não, os Daknis são outros seres que agem para despertar e proteger os humanos. Eles não são e nunca foram humanos. E são o mesmo que anjos? Olama sorriu. Eles são o que são, uma realidade. Cada religião tem um nome diferente para eles, assim como cada religião tem um modo diferente de descrever Deus e o modo como os seres humanos devem viver. Mas em todas as religiões, a experiência de Deus, a energia do amor, é exatamente a mesma. Cada religião tem a sua própria história desse relacionamento e seu próprio modo de falar sobre isso, mas existe apenas uma fonte divina. O mesmo se dá com os anjos. Então, o Senhor não é estritamente budista? A nossa seita e as lendas que conservamos têm suas raízes no budismo, mas nós defendemos a síntese de todas as religiões. Acreditamos que cada uma tem a sua verdade, que deve ser incorporada a todas as outras. É possível fazer isso sem perder a independência ou a verdade básica do modo tradicional de cada uma. Eu me consideraria cristão, por exemplo, ou judeu ou muçulmano. Acreditamos que as pessoas em Shambhala também trabalham para a integração de todas as verdades religiosas. Elas trabalham para isto com o mesmo espírito com que o Dalai Lama revela as iniciações do Kalash Chakra a todos que tenham um coração sincero. Limitei a olhar para ele, tentando absorver tudo aquilo. Não tente entender tudo agora, o Lama aconselhou. Saiba apenas que a integração de todas as verdades religiosas é importante para que a força da energia da prece aumente o suficiente para vencer os perigos criados por aqueles que temem. Lembre-se também que os Dakini são reais. O que é que faz com que eles ajam para nos ajudar? O lama respirou fundo, pensando, pensando profundamente. A pergunta parecia ser para ele um motivo de frustração. Durante toda a minha vida, esforcei-me para entender essa questão, disse finalmente. Mas tenho que admitir que não sei. Acho que é o grande segredo de Shambhala, e não será compreendido até Shambhala ser compreendida. Mas o senhor acha que os Dáquides estão me ajudando? Insisti. Sim, disse ele com convicção. E ao seu amigo Will. E quanto ao Win, qual o papel dele nisso tudo? O Yin conheceu o seu amigo Will nesse monastério. E também sonhou com você, mas num contexto diferente do meu sonho e dos meus outros dos outros lamas. Yin foi educado na Inglaterra e conhece muito bem o jeito ocidental. Ele deverá ser o seu guia, embora esteja muito relutante, como você, sem dúvida, já constatou. Isto acontece apenas porque ele não quer decepcionar ninguém. Ele será o seu guia e o levará até onde puder ir. O lama silenciou e ficou a me olhar com expectativa. E o governo chinês perguntou: o que é que eles estão fazendo? Por que estão tão interessados no que está acontecendo? O lama baixou os olhos. Não sei. Parece que eles sentem que alguma coisa está acontecendo com Shambhala. Eles sempre tentaram reprimir a espiritualidade tibetana, mas agora parece que descobriram a nossa seita. Você tem que ter muito cuidado. Eles nos temem muito.
Afastei o olhar por um instante, ainda pensando nos chineses. Já decidiu? Lama perguntou. Quer dizer, se vou? Sim, disse ele, sorrindo compassivamente. Não sei. Não sei se tenho coragem de arriscar perder tudo. O lama ficou olhando para mim, depois assentiu. Você disse algumas coisas sobre o desafio da minha geração, prossegui. Ainda não consegui entender isso. A Segunda Guerra Mundial, assim como a Fria, foi o desafio que a geração passada teve que enfrentar, começou Lama. Os grandes avanços da tecnologia colocaram armas colossais nas mãos das nações. Em seu fervor nacionalista, as forças do totalitarismo estavam tentando conquistar os países democráticos. Essa ameaça teria se concretizado se os cidadãos comuns não tivessem lutado e morrido em defesa da liberdade, assegurando o sucesso da democracia no mundo. Mas a sua missão é diferente da dos seus pais, ele prosseguiu. A missão da sua geração é diferente pela sua própria natureza, daquela da geração da Segunda Guerra Mundial. Eles tiveram que lutar com violência e armas contra uma determinada tirania. Você deve lutar contra a própria ideia de guerra e inimigos, mas isso exige o mesmo heroísmo. Está entendendo? Não havia como seus pais serem capazes de fazer o que fizeram, mas eles perseveraram. Você deve fazer o mesmo. As forças do totalitarismo não desapareceram, apenas deixaram de se expressar através de nações que querem ser um império. As forças da tirania agora são internacionais e muitos mais sutis, aproveitando-se da nossa dependência da tecnologia e do crédito, e do nosso desejo de conforto. Por medo, elas procuram centralizar todo o progresso tecnológico nas mãos de uns poucos, para que sua posição econômica possa ficar segura e a futura evolução do mundo possa ser controlada. E finalizou: opor-se a essa força é impossível. A democracia precisa ser protegida agora, com o próximo passo na evolução da liberdade. Devemos usar o poder da nossa visão e as expectativas que fluem de nós como uma prece constante. Esse poder é mais forte do que as pessoas pensam hoje em dia, e devemos dominá-lo e começar a usá-lo antes que seja tarde demais. Há sinais de que alguma coisa está mudando em Shambhala. Ela está se abrindo, se modificando. O lama me encarava com férrea determinação. Você precisa atender ao chamado de Shambhala. É a única maneira de honrar o que os seus antepassados fizeram antes de você. Esse comentário encheu-me de ansiedade. O que é que eu faço primeiro? Perguntei. Complete a ampliação da sua energia. O lama respondeu: isso será fácil para você por causa do seu medo e da sua raiva. Mas, se persistir, o portal irá apresentar-se a você. O portal? Sim. Nossas lendas dizem que existem vários portais para Shambhala. Um nos Himalaias Orientais na Índia, um no nordeste da fronteira da China e um bem ao norte, na Rússia. Os sinais irão guiar você ao portal correto. Quando tudo parecer perdido, procure os Daknis. Enquanto Lama falava, Yin saiu do monastério com nossa bagagem. Está bem, falei, sentindo-me cada vez mais aterrorizado. Vou tentar. Mesmo enquanto falava, eu não conseguia acreditar que aquelas palavras estavam saindo da minha boca. Não se preocupe, exportou Lama Higden. E vai ajudar você. Lembre-se, apenas que antes de prosseguir em encontrar Shambhala, será preciso ampliar o nível da energia que emana de você e flui para o mundo. Não terá sucesso se não fizer isso. Precisa dominar a força das suas expectativas. Olhei para In e ele deu um meio sorriso.
Está na hora, declarou. Muito bom esse capítulo. Muito bom. Muito bom, muito bom. Gostei demais desse capítulo. Vamos. Seu microfone, Rê. Perdão. Eu perguntei se alguém fez alguma anotação ou se gostaria de comentar algo. Eu fiz. Bom, eu fiz uma anotação que nesse capítulo parece que algo que Shambhala parece algo externo, mas o ensinamento central, eu acho que é que o caminho não se revela para quem está ansioso, distraído ou tentando controlar tudo. Ele se revela para quem está atento no presente e no receptivo. Não Uhum. adianta só querer encontrar respostas, é preciso mudar a forma como você percebe a vida. E quando a gente desacelera, observa mais, confia mais na intuição, a gente consegue perceber oportunidades, pessoas certas e direções mais claras. Sim, É isso. é isso. Então, acho que o resumo aqui para mim o acesso ao próximo nível da vida depende do nosso estado interno, não do nosso esforço externo. É isso que anotei. Muito bom. Mais alguém? Pessoal, vocês andam muito silenciosos. Achei interessante como ele traz uma coisa extremamente atual, né? Se a gente, se a gente pensar no que nós estamos vivendo, né? Essa tentativa de dominação e, e assim, e na verdade é um movimento, como a Soninha disse, é um movimento individual, mas é um movimento de parceria, né? É um movimento de mundo, né? Na verdade, a gente está sendo chamado a ter união e ter compartilhamento, né? Quando ele fala aqui em democracia, na verdade é assim, somos todos nós, né? Cada um respeitando o que o outro fala, né? O que o outro pensa, mas na verdade a gente tem que se unir, né? Ele fala muito claro nisso, né? E eu também acredito nisso. A gente só vai conseguir, né, não é uma salvação, né, mas é uma mudança da direção que a gente tá, que o mundo está tomando, se a gente começar a respeitar mais o próximo, né, e se unir ao próximo, né, enxergar a gente como uma força única, né, não como um rival. Rúbia, Sim. isso ele fala, inclusive, da união das religiões, né? Que a gente tem que estar no mesmo contexto, não subdividir, né? Não dividi-la, e sim integrá-la, para que a gente possa ter maior liberdade. E o quanto cada um de nós é capaz de influir nessa energia da prece. Para mim, a energia da prece não pode ter dúvida, não pode ter nada negativo. Então, o medo, a raiva interfere porque os daqueles estão abrindo portais para a gente, para que a gente possa estar evoluindo. Foi isso que eu escrevi aqui, né? E os quatro passos que ele falou, né? Então, a primeira é perceber a sincronicidade, depois perceber a tá isento de medos, né, nessa energia, porque quando você tem medo, eu já li um pouquinho mais além, né, a gente vê o quanto o medo e a raiva influem nesse alcance da propagação do bem.
entendeu? Então, eu achei bastante interessante, né? E uma coisa que eu escrevi aqui, que você falou, da democracia precisa ser protegida para a evolução da liberdade, né? Aí eu pergunto, nós estamos numa democracia, nós estamos mesmo? Não, e assim, você falou uma coisa que é super importante, né? Quanto o medo paralisa, né? Hoje, se você pensar, né, na situação atual de mundo, o que nos, o que nos paralisa atualmente é o medo, né? A gente Ai, fica o tempo inteiro em alerta, a gente fica o tempo inteiro assim, pensando, você acorda todo dia, né, pensando o que vai acontecer hoje, qual é a novidade sempre ruim, né, de hoje, né? Porque não é a nossa vida no nosso mundinho, graças a Deus que a gente, cada um de nós, tem uma vida boa, mas eu sempre penso assim, de manhã, né, quando eu faço minhas orações, tudo, que eu penso na gente como um mundo, né? O que é que vão inventar hoje, né? O que essas cabeças que dominam hoje o mundo, né, vão ter de ideia hoje? Que isso é uma coisa que nos paralisa, a gente fica sempre naquela tensão, né? Se a gente está evoluindo para um cenário mais tranquilo ou num cenário mais de guerra, né? E eu sempre penso em todas as pessoas que estão envolvidas nisso e que nem pediram para estar nesse momento, né? A gente tem que ter realmente essa coisa de prece, né? Quanto mais gente reza, né? Seja lá o que tipo de reza, né? Mas essa prece constante pelas pessoas que estão envolvidas nesse movimento e que não pediram para estar lá, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar. E é bem isso, né? Hoje a gente vive no mundo de medo como um todo, né? Você fica, a gente aqui, né, por insegurança, né, que a gente vive num país extremamente inseguro, mas a gente tem a insegurança mundial. eu lendo esse capítulo, vendo tudo, eu percebi que todos somos antenas, antenas parabólicas emanando pensamentos, né, que é a prece, né? E na hora que a gente está com raiva ou medo, e é isso que não deve existir, é esse aprendizado que nós devemos ter, é pensar sempre no positivo, que tudo vai acabar, tudo vai se... Os Daiquinis estão protegendo a todos nós, né? Se a gente estiver nessa frequência, né, eu acho que a gente já evoluiu um pouco e não pensar no negativo, que a gente viu que quando estamos com esses receios e a raiva, né, a frustração, isso não propaga coisa, porque a gente está aqui, e que eu percebi, todos nós somos importantes para a evolução desse mundo. E o nosso pensamento, ele transmite e une as coisas boas, dissipando o que está ruim. Então, o aprendizado neste capítulo é: vamos pensar sempre positivo, mesmo que o negativo ele venha à nossa mente. Desfaz, joga fora, porque ele não presta, né? Esse é o aprendizado para mim, né? Para você tentar evoluir, tanto você quanto o mundo, porque o pessoal fala, eu sou de Guarulhos, eu sou de São Paulo, eu sou do Brasil, eu sou brasileira, então quero
essa terra é minha. Não, nós somos cidadãos do mundo. Se a gente pensar nesse todão aí, nós somos o todo, nós temos responsabilidade, inclusive, lá na guerra. Então, nosso papel, mesmo distante, é emanar pensamentos elevados, com a ajuda dos daiquiris, que são essas preces, né? Dissipando tudo que é ruim. Então, este foi o meu aprendizado. E que também precisamos desenvolver nossa consciência para perceber tudo isso, né? Isso é o mais importante, é desenvolver a nossa consciência mesmo. Mais alguém? Boa noite, Vivian. Seja bem-vinda. Boa noite, Boa Vivian. noite, gente. Desculpe mais uma vez chegar agora. Imagina. Que isso. Está Bem-vinda. em tempo. Obrigada. Vocês estão em que página? Do livro impresso antigo. Sônia, teu microfone está fechado. Sônia. 64. Ah, tá. Obrigada. Nós estamos no terceiro capítulo que vai começar na página 65, né, David? Isso. Isso. Bom, se ninguém vai falar mais nada, eu vou falar um pouquinho. Eu tinha marcado aqui três coisas para conversarmos, mas vou conversar primeiro sobre a segunda, porque a Sônia falou sobre isso. Eu havia anotado aqui sobre Shambhala ser ou não um lugar físico, né? E a Sônia teve essa mesma percepção, né? E eu, um belo dia, descobri o real significado de alquimia, né? Porque alquimistas eram aqueles homens que se tornavam capazes de transformar o chumbo em ouro, né? Só que, na realidade, existiam várias regras, vários princípios que o alquimista tinha que ter para conseguir fazer essa transformação. E aí, quando você estuda filosofia um pouco mais a fundo, você acaba descobrindo que, na verdade, a grande alquimia era a transformação daquele homem quando ele estava estudando esse processo físico, né? Então, não existia realmente transformar o metal chumbo no metal ouro, né? Que eles ficariam arquimilionários, né? Mas e sim a transformação interior que cada alquimista alcançava, né, quando ele seguia todos os preceitos, todas as regras, enfim. Eu acho que Shambhala, isso é um achismo meu, né? Shambhala é essa alquimia, sabe? Existem tantos caminhos, tantos portais, tantas mudanças que são necessárias para você chegar até lá, para que esses portais se abram, né, e você se qualifique a estar lá em Shambhala, né, que, na verdade, quando você conseguir atingir, então, todo esse processo de transformação, você vai chegar no paraíso, no Nirvana, né, enfim. Então, eu tive essa mesma percepção que você, Sônia. Eu realmente acho que por mais que o escritor possa nos levar para Shangri-La ou para uma Shambhala física, né? Um intuito maior é o caminho, né? É a jornada e não o destino, né? Então, essa foi uma coisa. A segunda coisa, que é, na verdade, a primeira que eu anotei, foi sobre o campo de prece constante, que ele cita logo no começo que você leu, Sônia. E quando eu falo essas coisas para vocês, juro por Deus, eu estou dizendo, antes de mais nada, para mim mesmo, sabe? Porque às vezes a gente fala algumas coisas que dá a impressão assim, que a gente sabe de alguma coisa, né? Tem algum conhecimento, e na verdade, né, a gente tem uma tendência a buscar isso, né?
O campo de prece, olha, para pensar, né? Se nós acreditamos na energia, na vibração, se quem faz constelação te leva a um campo morfogenético, enfim, em várias coisas a gente ouve falar, né, sobre esse nível vibracional. E aí, quando você entra num ambiente, se o ambiente é muito bom, se o ambiente é muito ruim, que você sente isso naquela vibração, um campo de prece constante. Se a gente realmente interioriza a existência desse campo de prece, vamos assim dizer, a gente não precisa nem rezar mais, né? É só você realmente se permitir acessar esse campo de prece, né? Mas a gente não pensa nessa possibilidade dele já existir, né? A gente acha que a gente precisa estar realmente tendo uma conversa particular com Deus para ver se ele abre esse campo para nós, né? E eu acho que realmente ele já está aberto. Eu não tenho conseguido estar, né, permanentemente nele. Eu preciso ser avisado e cobrado, como essa leitura, né, que te cutuca e fala assim: poxa, para pensar, né? Esse campo existe, acessa ele, né? E é óbvio, né? Ele está dizendo para nós também assim: e para você acessar, existem requisitos, né? Que se você não preencher esses requisitos, vai bater na porta e a porta não vai se abrir, né? Essa foi uma segunda constatação. A outra, a Sandra e a Rúbia também falaram a respeito, que é quando ele cita sobre a síntese de todas as religiões, né? E aí vocês falaram sobre a união, a Rúbia falou do autor ser muito atual, e isso é uma coisa que a gente fala desde o primeiro livro, né, das Profecia Celestina, que a gente fala, nossa, que incrível, esse cara, né, parece que escreveu hoje isso. E agora eu estou aprendendo ou chegando à conclusão que não é que ele seja atual, ele é atemporal. Porque se nós formos olhar, a maioria desses acontecimentos que estamos narrando, não é que aconteceu há 30 anos atrás e está acontecendo agora. Aconteceu antes de Cristo, aconteceu na vinda de Cristo 1000 anos depois, 1500 anos depois, né? Vai se repetindo, vai mudando os personagens, né? Mas o pano de fundo, o egoísmo, o ódio, o medo, a ganância, né? Vai se repetindo. E aí é bondade do Criador, né? Porque vai repetindo o exercício para ver se a gente aprende a resolvê-lo, né? E na maioria das vezes a gente se vitimiza, a gente reclama, a gente espera que venha um Salvador, né? Quando na realidade deveríamos estar buscando nós a solução e colocando ela em prática, né? Então, a temporalidade de uma obra como essa eu acho magnífica e acho que nos ensina muito. Eu não lembro se foi também a Sandra ou se foi a Rúbia que falou que somos antenas, né? Isso é uma coisa que eu também tenho pensado bastante, principalmente se você lê ou ouve alguma coisa de física quântica, né? E que tudo é onda, né? Como você vai captar essas ondas se você realmente não for um aparelho receptor, né? Não for uma antena, né? E aí, a antena tem isso, né? Se ela estiver bem posicionada, ela vai captar o sinal forte, né? Se ela não estiver bem posicionada, vai falhar e não vai conectar, né? Então, o que eu tinha para dizer é isso. Fiquem à vontade, ou senão a Sônia continua a leitura.
Renato, só complementando o que você falou, eu remeto o campo de prece, né, a exatamente essa energia que, que muita gente, como a gente mesmo, busca, né? Eu remeto ao campo de prece a alguma coisa que constantemente está no ar, né? Que a gente tem possibilidade de captar. Eu acho que não é uma coisa que a gente se permite entrar ou não, e simplesmente participar. É uma coisa que existe porque são muitas pessoas emanando coisas boas, né? A gente está num grupo aqui pequeno tentando evoluir, né? Mas todos nós temos o mesmo objetivo de vida, né? E é por isso que a gente atrai, né? Nós nos atraímos por causa disso. E, e eu acho que no mundo é isso, né? São muitas pessoas. Às vezes a gente acha, né? Eu fico pensando, o mundo é mal. Não, o mundo não é mal, não. O mundo é muito bom, né? A gente tem coisas ruins, né? Mas tem muita gente buscando exatamente o que a gente está buscando. E eu acho que o campo de prece é justamente isso, né? A gente tem a capacidade de captar isso, que é o que nos faz bem, né? E que faz a gente continuar buscando. Só Perfeito. uma colocação. Eu acho que o campo de prece, ele fica reverberando no ar, como se fossem ondas de rádio. Aí depende de nós, como sintonizadores, acessar a frequência certa. Quando você faz uma oração, eu acho que a gente acessa a frequência certa e se conecta. Aí nós podemos. Por isso no trecho do livro, ele fala que independe da religião, todas as religiões fazem as orações deles e se conectam. E quanto mais pessoas estiverem conectadas nessas orações, acho que melhor será o mundo daqui a algum tempo, alguns anos. E para atingir o Shambhala, a gente tem que estar sintonizado, a gente tem que entrar em sintonia para essa para esse campo de oração agir na gente também. Isso. Posso fazer uma provocação? Pode. Eu assisti um vídeo uma vez onde um grupo de assaltantes de banco estavam se aprontando para sair para um assalto, né? Aí eles se reuniram numa sala, fizeram um círculo, deram as mãos e falaram assim: vamos orar para que tudo dê certo, para que a gente tenha sucesso na nossa empreitada, para que não precisemos matar ninguém, né? Enfim, eles estavam lá, né, orando para que uma maldade desse certo, né? Eles entram nesse campo de prece também? Olha, pelo livro aí é tanto do bem quanto do mal, né? Mas a gente sempre busca o bem. Não sei se eles entram neste campo, porque a frequência é diferente. Eu Eu acho que eles acredito. entram, sim. O gerente do banco abre a porta para eles. Boa. Mas é só para Eles, refletir. eles criam uma egrégora. Não tem jeito. Sim, Existe uma energia ali, existe uma frequência, pode dar tudo muito certo. Mas é o certo na lei da materialidade, né? E nas leis divinas. Aí o julgamento é outro, porque ali vai dar certo, pode correr tudo muito bem. Eles vão comemorar, opa, milhões para cada um, não matamos ninguém, né? Vão achar o certo distribuir o dinheiro para não sei quem, para não sei quem, não sei quem. Mas e aí o julgamento vai ser feito de uma forma ou de outra, não por nós, né? Que Também a gente com... vai condenar. A gente vai condenar, né? A gente condena coisas menores no outro, né? A gente Sim. julga o tempo todo o outro, às vezes por pequenas ações, né? É lógico que é uma situação totalmente reprovável na nossa forma de ver, mas deu super certo. E Mas na aí forma,
Mas na E aí forma a gente deles verem, as coisas ruins que o mundo está pondo, que, né, dá medo, é isso, daquilo, mas assim, está tudo reverberando em nós, está tudo em nós, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, elas estão reverberando. E aí a paz interior, a força interior, Renato mesmo citou, é que a gente tem que trabalhar muito. E esse campo de consciência, esse campo de prece, né? Tá na Bíblia. Orai e vigiai o tempo todo. O tempo todo. É a gente estar presente no aqui e no agora. Vem o pensamento ruim, vem a sensação ruim, na consciência, o que a gente deveria fazer? Parar e pensar, peraí, né? Isso é meu? Né? A gente tem que olhar, tem que fazer uma pausa, tem que se, né, permitir. Às vezes a gente até se permite, e muitas das vezes, ou se permite, ou acaba ficando triste, com medo, inseguro. E aí a gente tem que olhar para cada uma desses sentimentos e ver qual é o fundo disso, porque realmente o mundo incerto do jeito que está, né, vai reverberar em nós e aí nós temos que começar a olhar. E aí também é bíblico, né? E a Catiúcia sempre fala: se seus olhos tiverem luz, né? Se você olhar com os bons olhos, né? Tudo pode ser melhor. Renato começou assim: põe, inspira o que é ruim, põe no seu coração para o seu coração transformar. A gente não pode negar. Tá tudo em nós. Nós não podemos negar. Nós temos que olhar. E às vezes a gente tem até que se permitir, porque se a gente se fizer muito durão, eu não, né? Eu não isso, eu não tenho medo, eu vou enfrentar, e às vezes a gente pode até ficar doente, né? Ficar ruim, porque você fica muito duro. Então tem que ter leveza, tem que ter desapego, tem que ter bom olhar, tem que ter muita oração, né? E tem que ter muita presença de espírito, né? Porque a materialidade é boa, mas às vezes engole a gente. Então, eu penso assim. Me veio com a sua pergunta, eu acho que as pessoas de má fé, vamos dizer assim, podem chegar, sim, a ter sucesso naquilo que, no caso da Casa de Papel, né? Foi esse o filme, né? Onde eles oraram para que desse tudo certo e eles não matassem ninguém. A gente vive uma cultura, desculpa, Sandra, a gente vive uma cultura nos programas onde o ladrão, a gente tem dó, né? Do ladrão, ele vira bonzinho, o assassino, ele tem o trauma dele. Não é assim que a televisão mostra muitas coisas? Então, desculpa te cortar, mas né, a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que a gente tem que, já que nós estamos tentando alcançar essa frequência mais, esse hertz maior de frequência sintonizada para o bem comum, eu esqueci o que eu ia falar. Desculpa. A gente tem que eliminar essas. Bom, vou mudar de assunto, tá? Não, fui cortada. Pensamento não quer vir. Eu acho que todos nós somos seres humanos em evolução. Então, cada um de nós já deve ter chegado a algum portal, talvez não se lembre, mas em sonho, a gente chega a soluções de alguns problemas ou de alguma coisa que está faltando, você recebe isso. Então, eu acho que esse portal foi aberto. A gente, no inconsciente, deve
eu acho que nós sabemos, nós temos essa sabedoria interior, porque se nós somos filhos de Deus, né, e temos tudo dele, eu acho que a gente conhece, mas a gente não lembra, né? E isso esse grupo aqui está fazendo um esforço para ter consciência do que ocorre na realidade, estudando, né? Trocando, porque a gente só tem esse conhecimento por troca de saberes. Você não faz dele sozinho, você precisa de um livro, você precisa de pessoas que tenham conhecimento, você precisa da troca. E isso já está te ensinando que você não é aquele bambambam, bam, bam. Você precisa de todo mundo. Porque tem muita gente que fala, eu faço tudo sozinho, não preciso de ninguém. Vocês já ouviram isso, né? Então, na realidade, nós precisamos sim. Como eu vou me vestir se não tem ninguém que fez, né? O dia todo tem gente na tua casa que você não conhece, mas é devido a essa união de saberes, de profissões que nos fazem viver uma vida melhor. Não é isso? Acho que eu estou elocubrando, gente. É isso É isso mesmo. mesmo. Mas é isso mesmo. É. Sônia ia falar alguma coisa, Sônia? Eu tava falando, lembrando da sua provocação aí da prece para o mal, né? Eu acho que para tudo, tanto para o mal quanto para o bem, sempre na cabeça das pessoas que fazem as peças, sempre tem uma intenção positiva, né? Tanto para o bem, para o mal. Então, eu estou assistindo um filme, um seriado que é bem longo, chama O Conto da Aia, que fala muito sobre. Nossa, esse filme tá demais, gente. No começo você acha que o filme não vai te dizer nada, mas ele diz muita coisa. É Né? uma série? Chama O Conto da Aia. Eu É uma série comecei a assistir, enorme, é super eu, comprida. Né? Você está assistindo, Cláudia? É eu muito. Sim, comecei. Eu comecei, eu mas achei uma coisa de louco, falei, não vou Eu continuar, não é também, eu para também, mim. no começo eu também não gostei, mas você começa, dá vontade de desistir no começo, sabe? É, Mas se isso. você vai aprofundando, você quer assistir cada vez mais, sabe? Eu não terminei ainda, porque é muito comprido, e fala muito sobre a prece. É muito legal esse filme. Desculpa aí, sair do contexto, mas Não, para não. tudo ter uma intenção positiva, para tudo, tanto para o negativo, quem age tem, né? Então, por isso que as coisas acontecem. Você gera energia no seu redor, ao seu redor, e as coisas vão acontecendo, né? Então, por isso que a É. gente tem que aprender a fazer as nossas melhores escolhas para evoluir, para nós evoluirmos, não regredirmos, né? A gente não espera que Robin Hood tenha ido para o céu? Hã? eu acho É, que isso É vem verdade. também Não todo, é? eu acho que todo conhecimento vem carregado de tanta responsabilidade e às vezes eu penso que a gente não joga todas as nossas fichas, entendeu? A gente acaba recuando por talvez falta de, tô falando por mim, tá? Falta de coragem, próprio medo, porque assim, existem muitas coisas, a gente tem muito poder, a gente É, tem muito, só que acessar todo esse poder vem carregado de muita responsabilidade, que a gente também não sabe quais são. E aí, nesse momento, a gente meio que a gente está na busca, a gente quer ter conhecimento, quer ter a sabedoria de pôr em prática, né? Mas ao mesmo tempo, de vez em quando a gente dá umas recuadinhas, porque talvez a gente não tenha toda essa coragem ainda para acessar tudo isso, entendeu? É aquela coisa, né? O pessoal fala, a gente está vivendo momentos mais sombrios, mas onde tem a sombra tem a luz. E a gente não consegue também olhar diretamente para o sol, porque se essa luz desse conhecimento vir,
dessa forma tão ofuscante, a gente ainda não vai conseguir enxergar. A gente não vai conseguir alcançar toda essa evolução. E aí, eu acho que, como eu acredito em processo, está tudo no seu tempo certo, cada um tem seu movimento. Nós, aqui, enquanto grupo de estudo, estamos buscando nessa atividade, em outros grupos, em movimentos que a gente faz na sociedade, com a família, com o amigo. E é isso, aí cada um tem seu tempo. Tem que ter leveza, tem que ter desapego, tem que ter coragem. Vamos que vamos. Um dia mais, outro menos. Somos É, humanos, né? Corre sangue em nossas veias, né? Quem não tem suas recaídas, né? Mas o importante é você perceber e levantar, é isso aí, E né? você, minha amiga Odete, do alto de toda a sua sabedoria, o que que você fala para nós disso tudo que estamos falando aí? Eu só agradeço pela tanta informação, pela tanta coisa que eu devo viver para sintonizar e entrar nessa egrégora de nível melhor, né? Então, eu que sempre chego atrasada, mas eu sou muito, muito grata de estar no grupo. E essa é a minha colocação. Obrigada para todos. Obrigado você, Odete, mas fala para nós o que, na sua opinião, é um campo de prece. Como que você acessa isso? Você tem o hábito de fazer orações? Como é que é isso para você? Olha, eu sou sincera em dizer que eu não tenho hábito, mas eu entendo, quer dizer, eu sinto de que esse campo de prece surge dentro de mim quando eu encontro a minha essência e procuro emanar essa energia que eu sinto que estou alinhada com o alto. Pode ser bobagem o que eu estou dizendo, mas eu estou passando, já que o Renato me perguntou, e eu só admiro pela riqueza de vivência de vocês. Tá bom, Odete, gratidão, viu? Ó, vocês viram o céu hoje no final da tarde? Maravilhoso. Estava maravilhoso. Eu acho que quando a gente acessa e para e olha, a gente está acessando o campo de prece. O céu estava lindo, lindo, lindo. E os entardeceres de outono, todos são Hum. bonitos, né? Qualquer estação, mas o de outono, eles são maravilhosos. Eles são maravilhosos, gente. É uma coisa assim espetacular. Eu falei, gente, olha para o céu. Que lindo. É Mas é demais. isso mesmo, campo de prece pode ser até um estado de gratidão. Você chega lá, Uhum. é aquele seu estado de espírito, né? Como você fica pesado, pensando negativamente, e se você se afasta desse campo de prece, você se aproxima dele no momento que você eleva a sua mente, se eleva o seu sentimento. Eu digo assim, se você não faz oração, né, não tem uma religião, você pode entrar num campo de prece. A prece não é a oração em si, a prece é o estado de espírito e a sua energia elevada. E é fácil você sentir isso, como é fácil você sair dele também, né? Eu percebo isso por experiência própria. Você sentindo raiva, você já sai do seu campo de prece. E se você se conscientizar, meditar, Uhum. ou até se você elevar o seu pensamento por uns segundos, você entra mais fácil também no campo de prece. Não seria só orar, 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 né? Uhum. Senão ninguém teria chance. Aqueles que não têm uma religião, ou não têm um Deus, ou sei lá, estão descrédulos por alguma razão, eles também podem acessar o campo de prece com essa forma de você até agir.
por exemplo, uma atitude de caridade ao próximo, você já é fácil você entrar nesse campo de prece. Eu não sei se eu estou entendendo errado o que é exatamente o campo de prece. Eu entendo que é isso. Eu sintonizo com a sua fala. Eu gostei da sua fala. Eu Também faço muita concordo com oração. isso. Eu tenho o hábito de fazer oração como uma forma de elevar o meu pensamento quando eu não estou bem. Sim, sim, Quando eu sim. estou bem também, mas, por exemplo, se eu me sinto mal, em que eu não estou no meu equilíbrio como eu gosto, aí eu acesso o meu estado positivo através de uma oração, certo? Ou até de gratidão. Eu agradeço naquele momento uma simples coisa, o meu banho quente. Agradeço um prato. A simples gratidão em volta de uma mesa, que as pessoas fazem muito isso nos Estados Unidos, né? A oração da gratidão do alimento Uhum. é uma forma de prece, é uma forma de entrar nesse campo de harmonia. É um campo em que você se harmoniza com o seu eu superior, e um eu superior e um ser superior em que domina tudo. Então, são formas. E se você pensar, para a gente é muito fácil entrar nesse campo de prece, né? Porque a gente está falando das pessoas que agem errado, o ladrão que faz a oração, ele vai roubar, ele não acha que ele está errado. Quem tem atitudes negativas para nós, acham que está certo, que eles têm o motivo deles, não é? A mulher que rouba no supermercado para levar comida para o filho, é errado, é antiético, é errado roubar, mas ela está certa no ponto de vista dela, porque ela está levando comida para o filho, não é? Ah, é, o rapaz que rouba o celular também não está errado para o nosso presidente, não é? Então, depende do ponto de vista de quem pensa, vai achar, tá certo, não estou errado. O que eu estou fazendo não está errado. E realmente a gente sabe que tá. Mas então, no momento que você consegue se elevar, você entra no seu campo de prece fácil. Eu acho que não tem problema nenhum de estar nesse estado de espírito. A oração, para mim, é um meio, né? A gratidão, para mim, é um meio, a caridade, para mim, é um meio de me sentir melhor e até de entrar. Eu não sei se eu estou entendendo errado o que que é um campo de prece, mas eu entendo dessa forma. Com a fala da Cláudia, eu tive um insight. Quem sabe a observação da natureza é uma forma que intuitivamente a gente se coloca para estar num estado de harmonia, para estar com a mente mais elevada. Porque da minha natureza, é uma coisa, eu amo barulho do mar, da água, apreciar os animais, as árvores, isso faz tão bem para a alma. Eu acho que a própria vida nos convida, por meio da natureza, da apreciação do céu, dos passarinhos, do canto dos passarinhos de manhã, seja a hora que for, né? Eu acho que te convida a entrar nessa sintonia, que a gente não percebe. Por isso que logo no início do livro ele diz a gente tem que estar atento. E faz parte dessa atenção a observação da natureza, porque foi por meio dela que muitas descobertas científicas fizeram bem para a humanidade. É ou não é? Me veio esse insight, Cláudia, na sua fala. Bom, Soninha, são 9h28.
Acho que a gente Nossa, Então, foi muito bom. Ler pouquíssimas páginas, mas essa noite foi maravilhosa. Gratidão, gente. Foi muito é, proveitosa. A experiência de cada uma, o pensamento de cada um, nossa, faz a gente crescer muito. Gratidão. Gratidão é, mesmo, Gratidão. esse a leitura do grupo. livro é apenas uma bengala para as Sim, nossas Sim, reflexões. que bom, que bom. Que bom A que Sim, gente temos não esse tem canal. nenhuma pressa, né, de que tem que ler Sei, um capítulo ou dois capítulos, enfim, né? O que importa é a riqueza dessa verdade. noite, né? Vivian, nenhum de nós sabe definir campo de prece de uma forma que seja tão abrangente, né? Eu acho que aprendemos, né, na nossa idade, que todos aqui somos 40 a mais, né? sim, Aprendemos mas que o certo e errado é tão relativo, né? É tão relativo. O mais importante é o sentimento, né? É cada um de nós se sentir dentro de um campo de prece, ou admirando o céu, né? Ou admirando a terra, ou com um pensamento bom, ou se arrependendo de um pensamento ruim, enfim, né? Mas é isso. Da minha parte, eu acho que podemos encerrar a gravação para poder combinar então as coisas para o próximo encontro, né? Então, deixa. Muito boa noite a todos, boa noite. Boa muitíssimo obrigado. noite, boa noite. gratidão, gratidão.